A ala antiga do Hospital da Misericórdia sempre teve uma quietude inquietante. O ar era pesado, denso com o peso de coisas invisíveis. As enfermeiras sussurravam sobre pontos frios, luzes bruxuleantes e sombras fugazes. Elas falavam de um frio que se agarrava ao ar, um frio que nem a noite de verão mais quente conseguia dissipar. A doutora Emily Carter, uma mulher de ciência e razão, zombava de tais histórias. Ela acreditava na lógica, no tangível, no mensurável. Mas, numa noite, durante as suas rondas, ela sentiu uma queda repentina de temperatura, um arrepio na nuca. Os pelos dos seus braços se arrepiaram. Emily parou, a sua respiração presa na garganta. O corredor estendia-se à sua frente, mal iluminado e deserto. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo bip constante de um monitor cardíaco distante. Ela não conseguia encontrar uma explicação lógica para o frio repentino, para a inquietação que apertava o seu peito. Era como se uma presença invisível tivesse entrado no hospital, uma entidade tanto desconhecida como indesejada. Pela primeira vez na sua carreira, a doutora Emily Carter sentiu um arrepio de medo genuíno. O mundo estéril e clínico do hospital parecia subitamente pequeno, insignificante contra a vasta e desconhecida escuridão que parecia pressioná-la de todos os lados. O encontro da doutora Carter com o frio inexplicável deixou-a abalada, como se uma presença invisível a tivesse tocado. Ela tentou ignorá-lo, racionalizá-lo, mas a memória persistia, assombrando seus pensamentos durante os longos turnos. Era uma dúvida persistente no fundo da sua mente, uma sombra que a seguia pelos corredores estéreis do Hospital da Misericórdia, nunca a deixando em paz. Uma noite, enquanto fazia as suas rondas, ela sentiu-se inexplicavelmente atraída pelo quarto 312, como se algo a chamasse. O paciente lá dentro, um jovem chamado Daniel, estava em coma há semanas, após um horrível acidente de carro, sem sinais de melhora. O seu prognóstico era sombrio, as suas hipóteses de recuperação mínimas, quase inexistentes. Quando a doutora Carter entrou no quarto, sentiu uma mudança palpável na atmosfera, como se o ar estivesse carregado de uma energia diferente. O ar parecia mais leve, a escuridão opressiva desapareceu, dando lugar a uma sensação de tranquilidade. Ela parou ao lado da cama de Daniel, o seu olhar atraído pelo seu rosto pálido e imóvel. E então ela viu algo que a deixou sem palavras. Um leve brilho emanava do peito de Daniel, uma luz suave e etérea que parecia pulsar com vida própria, como se estivesse tentando comunicar algo. A doutora Carter olhou fixamente, com a respiração presa na garganta, incapaz de acreditar no que estava vendo. Ela piscou os olhos esperando que a luz desaparecesse, mas ela permaneceu, constante e serena. Era um farol de esperança na escuridão estéril do quarto do hospital. Um vislumbre de algo inexplicável e profundo, algo que desafiava a lógica. Naquela noite, Daniel acordou do coma, surpreendendo a todos. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar a sua recuperação repentina e milagrosa, debatendo possíveis razões. A doutora Carter, no entanto, não conseguia tirar a imagem da luz etérea da sua mente, uma visão que a perseguia. Ela sabia, no fundo, que tinha testemunhado algo extraordinário, algo além do domínio da explicação científica, algo que mudaria sua perspectiva para sempre. As enfermeiras do Hospital da Misericórdia falavam do fantasma Rouxinol, uma entidade benevolente que se dizia aparecer perto da iminência da morte. Era uma lenda que passava de boca em boca, um segredo sussurrado nos corredores silenciosos do hospital. Elas sussurravam sobre uma presença calmante, uma voz suave que sussurrava palavras de conforto aos pacientes nos seus momentos finais. Diziam que essa voz trazia uma paz inexplicável, um alívio que transcendia a dor e o medo. Sarah, uma enfermeira experiente do pronto-socorro,
Tinha ouvido as histórias, mas sempre as descartou como folclore, como a imaginação hiperativa de funcionários exaustos e sobrecarregados. Para ela, eram apenas histórias para passar o tempo durante os turnos longos e cansativos. Isto é, até ela testemunhar em primeira mão. Uma experiência que mudaria sua percepção para sempre. Era uma noite caótica no pronto-socorro. O som das sirenes e o movimento frenético dos médicos e enfermeiros criavam um cenário de urgência constante. A sala de trauma era um frenesim de atividade, enquanto Sarah e a equipa trabalhavam incansavelmente para estabilizar uma jovem que tinha ficado gravemente ferida num atropelamento. Cada segundo era crucial, e a tensão no ar era palpável. Os sinais vitais da mulher estavam a desvanecer-se rapidamente, a sua vida a esvair-se a cada segundo que passava. A luta pela sobrevivência era intensa, mas a esperança começava a desaparecer. Quando Sarah se inclinou sobre a mulher, os seus dedos a traçar o pulso fraco no pescoço da mulher, ela sentiu uma presença ao seu lado. Era como se alguém estivesse ali, oferecendo apoio invisível. Ela virou a cabeça, esperando ver um médico ou outra enfermeira, mas não havia ninguém lá. O espaço ao seu redor estava vazio, mas a sensação de companhia era inegável. No entanto, ela podia jurar que ouviu uma voz, suave e melodiosa, a sussurrar palavras de conforto à mulher moribunda. Era uma voz que parecia vir de outro mundo, trazendo uma calma inesperada. A respiração da mulher abrandou, o seu peito a subir e a descer com um último suspiro pacífico. A paz tomou conta do ambiente, como se a presença tivesse cumprido seu propósito. O monitor ao lado da sua cama emitia um tom constante e triste. O som do flatline ecoava na sala, marcando o fim de uma vida. E então, tão depressa quanto apareceu, a presença desapareceu. O ar parecia mais leve, mas o impacto do momento ainda pesava sobre Sarah. Sarah ficou ali parada, abalada e bewilderada, os seus ouvidos ainda a zumbir com o eco da voz fantasmagórica. Ela sabia que nunca mais veria o hospital da mesma forma. O Dr. Marco Jenkins, um cardiologista respeitado, orgulhava-se da sua compostura, da sua capacidade de manter a calma e a concentração mesmo nas situações mais estressantes. Ele era conhecido por sua habilidade em lidar com emergências médicas com uma precisão quase cirúrgica. Mas havia algo no homem na sala de espera que o inquietava profundamente. Algo que ele não conseguia entender ou explicar. Todas as terças-feiras, precisamente às 10 horas da manhã, o homem aparecia. Era como um relógio, nunca falhava. Ele estava sempre vestido com um fato cinzento desbotado, o seu rosto obscurecido por um chapéu de abas largas puxado para baixo sobre a testa. A sua presença era ao mesmo tempo intrigante e perturbadora. Ele nunca falava, nunca fazia contato visual. Era como se ele estivesse em um mundo à parte, alheio a tudo ao seu redor. Ele simplesmente sentava-se ali, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo, o seu olhar fixo num ponto invisível à distância. Parecia estar esperando por algo ou alguém, mas nunca se movia. O Dr. Jenkins tinha tentado envolvê-lo em conversa, para perguntar sobre o seu bem-estar. Mas o homem permaneceu totalmente indiferente. Era como se ele não pudesse ouvir ou ver o médico. Era como se ele fosse um espectro, um produto da imaginação do Dr. Jenkins, uma figura etérea que existia apenas na mente do médico. E então, tão repentinamente quanto apareceu, o homem desaparecia, sem deixar rastro, como se nunca tivesse estado ali. Numa terça-feira, a curiosidade tomou conta do Dr. Jenkins. Ele decidiu que precisava descobrir mais sobre aquele homem misterioso. Ele pediu licença do seu consultório e aproximou-se da recepcionista. A sua mente fervilhava com perguntas. "Com licença, Margarida", disse ele. "Sabe quem é aquele homem, aquele de fato cinzento?" A sua voz carregava uma mistura de curiosidade e preocupação. Margarida franziu a testa, a sua testa franzida em confusão.
Ela parecia não entender a pergunta. Que homem, Dr. Jenkins? Perguntou ela. A sua voz era um eco de perplexidade. Não há ninguém na sala de espera a não ser aquele simpático casal. Ela apontou para um casal sentado tranquilamente. O Dr. Jenkins olhou para a sala de espera vazia, o seu coração a bater forte no peito. Ele sentia uma mistura de medo e descrença. Ele ainda conseguia ver o homem, claro como o dia, sentado ali no seu fato cinzento desbotado. A figura era inconfundível. Mas as palavras de Margarida ecoaram nos seus ouvidos. Não há ninguém lá. A realidade parecia distorcida, deixando o Dr. Jenkins em um estado de confusão profunda.